Se você não entender os que os professores te ensinam, você não chega a lugar nenhum. Você tem que entender os que os professores te ensinam. Por isso que Jesus falou que quando nós conhecemos a verdade, essa mesma te liberta. Amém, Jesus? E conhecereis a verdade. Pois é, a mesma palavra, não é o pastor que te liberta. É a palavra que você entende. Se você não entendeu a palavra, eu posso morrer de orar, que não acontece. Mas quando você entende a palavra, na hora ela faz a obra que tem que ser feita. Entendeu isso? Isso não é difícil entender, não, irmão. É muito fácil. O Mateus 27. Gente, é muito forte isso aqui que eu vou falar para vocês. Mateus 27. Acharam? O versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Procure entender, fala para Jesus assim: Senhor, pode falar que eu preciso te ouvir. A voz é minha, a palavra é a de Deus. Então, quando você ouve, você não está ouvindo Mota, você está ouvindo Jesus. Amém? Eu não sou Jesus, eu estou sendo usado por Jesus. Se você não entender isso, acabou. Não espera aquele sofrimento, aquilo acabar, porque não acaba. Porque você precisa entender. Jesus chamou um povo até ele e disse assim, ouvi e entendei. Então ele disse assim, está escrito assim, versículo 46. E perto da hora nona, vai ser umas 15 horas, 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Olha, estava todo mundo falando, que filho de Deus, o que é isso? É conversa fiada, não sei o que, o outro, não, é assim. E tá aquela discussão e tal. De repente um grito no meio do falatório: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele queria saber qual foi o motivo. Ele se sentiu sozinho. Uma sexta-feira como essa. Por que Deus não olhou para Jesus? Por que desamparou Jesus? O que aconteceu? O meu pecado, os seus pecados estavam sobre ele. E o pecado separa qualquer um de Deus. Entendeu isso? E o pecado, você sabe quando você está vivendo errado. É isso que te separa de Deus. Não é o diabo, não é olho grande, fofoca, intriga, não. É a dureza do teu coração. Você sabe o que tem que fazer, mas Deus, conta comigo não. Aí você já foi, Jesus tirou os seus pecados, te resgatou da maldição da lei. E aí Deus não tinha como ver Jesus. Como é que vai ver ele? Ele estava tomado de pecado. Entendeu isso? Então,
Hoje você é livre. Você só volta a ser prisioneiro quando você volta a pecar. Tem coisas que você sabe que é pecado, se não adianta sair, Deus, eu não vou fazer. Então você não pode reclamar da brecha que você deixou para o diabo entrar e mexer com você. É uma série de coisas, irmão. Você quer ver uma pessoa separada de Deus? O homem que humilha sua esposa. Não é pecado, não? É pecado, irmão. E o Pedro lá no capítulo 3, no finalzinho, ele está dizendo ali que Deus não ouve mais esse homem. Pecado. Eu não falo com macumbeiro porque ele é macumbeiro e eu sou crente. Você está em pecado, irmão. Mas pastor, Deus tem que entender, ele é macumbeiro. Irmão, você está em pecado. Eu sou luz, ele é trevas. Irmão, você está em pecado. O Senhor disse para você amar ele acima de todas as coisas. Qual é o segundo maior mandamento? Irmão, não tem nada a ver com a vida do cidadão, irmão. Ele fez uma escolha, eu quero ser pai de santo, pensa que é, o problema é dele. Eu conheço tanta gente que não é cristão. Oi, tudo bem? Deus te abençoe. O problema da pessoa. E oro pelas pessoas. Se você não se enquadrar no que Deus quer, você pensa, você só é daí, só vem na igreja. Você precisa fazer como Deus quer. Amém? Ser humilde. A mesma coisa é a esposa que não fica no seu lugar de esposa. Ela saiu da onde Deus botou. O Senhor não diz: mulheres, sede submissa. Aí você toma as decisões, é você que pula na frente. Aí, irmão, você saiu fora. O marido é o cabeça da mulher. Agora o marido tem que ter a cabeça boa, né, irmão? Lá, 8h30 da noite, no canal 6, quando eu não venho para a igreja, eu assisto lá o R.R. Soares. Aí eu estou assistindo o missionário e a Jeane olhando o celular. Ela está desprezando a palavra de Deus. E aí? Ou vice-versa, ela está assistindo o missionário e eu estou do celular. Aí ela fala comigo: você não vai assistir não? Depois eu leio a Bíblia. Eu não tenho condições de aconselhar ela, eu estou errado. Minha cabeça é podre. Entendeu? Se vocês viverem em acordo, o que disse o Senhor: se 2 de vós concordar aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso será feito pelo Pai que está no céu. Marido e mulher tem que ter concordância. A luz e as trevas, um é de Deus, o outro é do capeta. É complicado isso. Olá, Guilherme, Deus abençoe sua vida aí, Guilherme. Entendeu, meu irmão? Então, esse grito de Jesus aqui, ele falou em voz, sabia que ia ter que fazer isso. Aí eu te pergunto: você vai viver como um livre ou voltou para o pecado? Livre. O Gálatas diz que você está livre, para você não tornar a se meter debaixo do jugo da servidão. Não seja mais escravo do diabo. Você está livre. Amém? E isso aconteceu, por isso que existe a Sexta-feira da Paixão, é para a gente lembrar que o preço já foi pago. Cada gota de sangue que caía era o teu preço.
Era o meu preço. Jesus não tomou a gente do diabo, ele comprou. E foi pago com sangue. E hoje, o que é que nós fazemos? Não falo com A, não falo com B. E aí? Arranhou tua bicicleta ou amassou, você já quer matar? E aí, como é que é isso? Que vergonha, hein? Mente. Só vive mal-humorado, mesmo você sabendo que a alegria do Senhor, e Deus só lhe responde na alegria do seu coração. Você já viu isso na Bíblia? Uma pessoa que só vive... Irmão, não é o Espírito Santo, é um demônio aí. É um demônio aí. E você quer que Deus faça para você e você não faz para Deus. E aí, é dando, você recebe. Amém? Eu tenho uma família aí que é muito fiel a Deus. Muito fiel, mas fiel mesmo. Aí, essa semana, o pastor abençoa aqui a chave da minha casa. Aí eu, tua casa, vou abençoar, mas nessa casa aqui não. É que Deus me deu uma casa lá em Muriqui. É a fidelidade da pessoa, irmão. Eles dizimam, quando eles não trazem, eles fazem um pix. E depois passa assim alguns minutos, isso aí faz outro pix, isso aqui é para ajudar no aluguel da igreja aí, pastor. Como é que não vai ser abençoado? Eu estou criando uma linha de patrocinadores. Você que faz parte, você que vai passar a ser cooperador da obra de Deus. É aquela pessoa que ela vai lá na conta da igreja e faz uma oferta a Deus. Não é o pastor não, a Deus. Qualquer emergência na igreja, a gente tem um fundo para poder fazer. Mas tem tanta coisa para fazer aqui, tem que pintar a igreja, tem uma porção de coisa, reforma, muita coisa para fazer. Mas isso a gente precisa de fundos. As pessoas não acreditam, irmão. Mistura as coisas, né? Não pode misturar. Existe muito charlatanismo no meio evangélico, mas em outros meios também existe, irmão. Nem todos que estão em Israel são israelitas, diz a Bíblia. Mas existem pastores sérios, igrejas sérias, pessoas que têm temor de Deus, irmão. Sabe que se errar vai para o inferno. Eu estou enquadrado nesse meio aí, irmão. Não, Deus me livre, eu já pequei, eu já errei, e eu sei como o preço foi alto. É que Deus olhou assim e disse, não, Mota tem jeito. E deixou, senão... eu sei que ele vai mudar. Ora, quando Deus olha assim, isso aí. Por que Deus não deu uma oportunidade a Lucifer lá no céu? Porque ele viu que ele não ia mudar, hein? Olhou a terça parte dos anjos, está igual a ele, viu também que não ia mudar. E tem pessoas que têm noção do pecado, mas diz, é ruim, não baixa minha cabeça não. E aí? Tem que parar de errar, irmão. Parar de errar. Você não quer ser abençoado? Quer? Passa a vir à igreja direitinho, os cultos domingo, participar das ceias. O domingo é Santa Ceia, eu vou cear. Ou de manhã ou de noite eu vou para Santa Ceia. Isso é ser cristão, irmão. Recebeu o seu trocadinho lá, deixa eu tirar o dízimo do Senhor, não é do pastor não. Trata bem a sua esposa. Sabe, hoje eu olhei para a Jeane, foi hoje que eu olhei, falei, Beguinhas, vai fazer a unha não? Foi? Ela faz, ela se cuida. Aí ela foi lá, fez a unha, ficou bonitinha, porque eu quero o bem dela.
quero o bem dela. Quando ela se vestir, ela veste o que ela quiser. Se ela vestir, eu vou aplaudir ela. Não, você está bem. Ela é temente a Deus, ela é cristã, ela sabe se comportar como uma filha de Deus. Aliás, desde o início desse ministério, tem pessoas que eu aprecio a maneira, não é que eu fico tomando conta da vida dos outros, mas sempre se vestiu como filho de Deus. Isso é importante também. Se você me encontrar no Maringá de camiseta e sunga comprando, e aí? Como é que vai ser? Ana Clara vai ficar rindo, hein, Ana Clara? Eu te pego de pernada lá dentro. Entendeu, irmão? Ser de Deus. Será que, olha aqui, esse grito foi por você e por mim. Deus meu, por que me desamparaste? Você está com o pecado da Jeane, da Zilpa, do Walter, da Bianca, do André, do Francisco, da Alessi, da Jurema, da Fabiola, do Douglas. Irmão, e aí? Ele pagou os nossos pecados. Adão jogou a gente numa furada tremenda. Jesus foi lá e consertou. E você hoje vive como? Como uma pessoa suja ou como uma pessoa que o preço já foi pago? O cristão, irmão, ele tem que ser de oração. Você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas? Não, senhor. Tem que pedir a Deus esse batismo. Não é só vir na igreja. Pedir a Deus esse, Senhor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Não é para você falar em língua na rua, não. Para os outros verem que você... Não, nem isso não, irmão. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa secreta. Não é para você falar para o pessoal saber que você é batizado com o Espírito Santo. Você já viu o policial andando dizendo que tem uma arma? Ele não faz isso, porque não interessa mostrar. Aquilo é a defesa dele. Entendeu? O Espírito Santo é o seu revestimento para você poder lutar contra os demônios. Não é para você mostrar, não é aquela fivela que você bota no peito, não. Hein? Quer ver? O pessoal num instantinho vai acreditar. Não. Deus fica até triste com isso. Entendeu? Que aí o pessoal, não, ele é de Deus mesmo, viu lá? Não, irmão, faça isso não. Amém, Jesus? É ter sabedoria. O Senhor ensina para nós ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Prudente como uma serpente. Ô Dora, Deus abençoe Dora. Saudade, hein? Eu vou aparecer, hein? Vou aparecer, a paz do Senhor. Deus abençoe. Então, Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, isto é, Deus meu, por que me desampararam? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. Ele falou Elias? Eli, ele já estava dizendo que é Elias. Tem gente que inventa moda aí. Gente que inventa moda. Mas, e logo um deles correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Você sabe que esponja era essa? Eu estudei sobre essa esponja. A esponja era de limpar como se fosse hoje vaso sanitário.
Negócio sério. E hoje estão fazendo isso com Jesus. Até um restinho aqui dá para ele. Isso você faz com seu cachorro, irmão. Resto é para o cachorro. A primícia é de Deus, irmão. Amém, Jesus? Outra coisa, se já te chamaram de prostituta, maconheiro, safado, você não presta, inútil, você acredita nisso? Você nunca vai vencer na vida. Você vai catar lata. Você acreditou nisso? Mesmo você sabendo do que Jesus já fez por você, você é uma bênção, irmão. O preço já foi pago, o Senhor te libertou. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, acabou. Já viu coisa nova com defeito? O que falta é a pessoa se render para Deus. Qualquer pessoa que você perguntar aí, fulano, no dia você vai morrer, você quer ir para onde? Eu quero ir para o céu. Mas como que só Jesus é o caminho, irmão? Você vai passar por onde? Só Jesus é o caminho. Essa é a batalha. Quando você tem um inimigo na sua vida, ele vai trabalhar para você não entender o que é certo. Aí você vai fazer só o que é errado. E do que é errado, você vai, a sua colheita, ela é imperfeita. É uma colheita que dói na alma. Entendeu? Porque você planta fora de Deus. Eu fui um homem, nasci na feitiçaria, fui batizado, fui crismado, fui consagrado, cresci, estudei catecismo, fiz primeira comunhão, mas eu não estava com Deus. E aí? Toda segunda-feira eu acendia a vela, botava lá o anis para pombagira, cigarro ministro, coroa, um anel, comprava lá na barraca lá uma cerveja preta, botava num coitê. Era um coitê que eu tinha dentro do quarto das minhas meninas. Eu botava cerveja preta para Xangô, que eu colhei com Durapox numa pedra. Botava guaraná, enchia de mosquito lá, mas ficava lá. Guaraná para o pobre Damião, dou, enfim. Fiz tudo isso. Andava nas matas, despachar santo quebrado, pegar erva para os outros, abre caminho, pipiu, João Moradice, chaga. Até que me falaram de Jesus. Meu irmão, mas foi muito rápido aquilo. Quando me falaram de Jesus, oraram dentro da sala lá em casa, o chão era concretado, né? Aquele concreto para depois da farofa, né? Me lembro como se fosse hoje. As mulheres foram embora e eu fui quebrar o que era meu. Quebrei aquilo tudo, segunda-feira eu fui para a igreja. De muleta, eu fiquei aleijado, não nasci aleijado, fiquei aleijado de cachaça. O demônio me usava para beber, como usa o cara para fumar, para isso, para aquilo. Ele não tem corpo. Então, para ele usar o que é dele, ele precisa de um corpo. Se você deixar o seu, ele vai usar. Quanta gente que diz, eu queria parar, não consigo, porque tem um demônio dentro de você. É ele quem usa você para isso. Olha, eu bebi o dia inteiro, eu não ficava bêbado. Só bebia cachaça. Eu só fugia de conhaque de mel e pitu. Eu só fugia dessas duas. Pitu é uma cachaça doce. Tem até uma lagosta assim no rótulo. Lagosta, sabe o que é aquilo? Ela era doce, eu tomava aquilo, já era. Acabou o ano. E o outro era conhaque de mel, também eu perdi o juízo. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada disso. Só perdi o juízo. Quando eu soube a verdade, presta atenção nisso.
Cada vez que você ouve a palavra, e você dá atenção e concorda com ela, a palavra e Jesus é a mesma pessoa. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o que é verbo? Palavra. Cada vez que você ouve a palavra, Jesus está entrando em você. E ele entrando em você, ele vai fazendo uma obra dentro de você. Ele acha a pedra dos seus rins, ele explode ela. Encontra a veia entupida, ele desentope. O negócio é ele entrar. O coração está lá, ele vai lá e bota no ritmo. Quando você aluga uma casa, você bota logo os móveis dentro ou você faz alguma coisa primeiro? A limpeza primeiro. Jesus, quando entra na casa, nosso corpo, que é o templo dele, ele só entra pelo ouvido. Ele faz uma faxina dentro de você. Como que você conseguiu perdoar aquele camarada? Como que você parou de fumar, parou de beber, o pastor proibiu ou você foi liberto? Não, estou liberto. Olha, eu estava lá na Bahia, sentado na escadaria da prefeitura. A prefeitura lá era na Cidade Alta. Eu fui no Mercado Modelo, que é na Cidade Baixa. Depois peguei o elevador Lacerda, subi e sentei na escada da prefeitura. Sai do elevador, a prefeitura está à sua esquerda. Não sei se ainda é. Eu sentado lá, a voz de Deus é um pensamento positivo. Não é mota e bababá. Não. É um pensamento positivo. A voz do diabo é um pensamento negativo. Vai lá, rouba, vai, não sei o quê. E você vai lá, faz e depois fica mal. Eu ouvi, senti nitidamente assim: Francisco. Aí eu, sim. Você entende agora o que é o homem proibido e o homem liberto? Falei, mas como assim, Senhor? Francisco, você bebeu? Eu não. Fumou? Não. Saiu com alguma mulher aqui? Também não. Por que não? Eu não sinto vontade, Senhor. Porque você é liberto. Agora, se você tivesse proibido, você está longe de todo mundo. Podia lavar a égua aqui. É isso que a pessoa liberta. Você pode estar sozinho, mas você não pratica aquele ato ilícito. Até às vezes eu estou olhando o Facebook, né? Vou dar uma olhada no Facebook ou olhar o Instagram, ver quando passa uma mulher pelada, eu passo direto. Eu não sei mexer em celular, mas quando vem essas coisas, antes que o diabo fale alguma coisa na minha mente, eu peco. Não é dizer que eu vou cometer tal ato, mas por que eu estou olhando tanto? Por que eu estou admirado? Mesma coisa, às vezes eu estou lá no portão, lá, passa a mulher para baixo, para cima. Você imaginou que vergonha? A Jeane está lá na varanda de braço cruzado, aí passa uma de shortinho. Muito bem, pastor. E aí? Com ela tudo bem. E Deus? Poxa, Mota, eu queria tanto confiar em você. E aí? Então entendeu agora? Se você ainda age o contrário, você não conhece Jesus ainda. E como é que você quer que ele te ouça se você não ouve ele? Esse é que é o grande problema. Eu quero que Deus me ouve, mas você não ouve ele. Como é que é isso? Eu lutei contra mim mesmo. Lutei. Eu disse, não posso. Isso não é brincadeira, não. Eu aceitei Jesus. Eu tenho que mudar. E a guerra foi feia, mas eu venci em nome de Jesus. E é isso que tem que ser feito.
Valorize o que Deus já fez. Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu peguei o pecado do fulano, do Bertano, do ciclano, de toda a humanidade. E para onde Jesus foi com todo o pecado? Para o inferno, irmão. E lá no inferno, que a única coisa que pôde levar ele lá foi o pecado. Não é porque ele é Deus, não, eu estou no inferno e sai a hora que eu quiser. Não, irmão. Lá é um lugar só para sujeira, só para lixo. Lá não é lugar para santo. Então ele pegou os nossos pecados, com isso ele teve a maior facilidade, não fez força para entrar no inferno. E lá no inferno o diabo tomou um susto, porque Jesus nunca pecou. Ele deixou os nossos pecados e pregou o evangelho para os espíritos em prisão, todos que morreram antes de Jesus. É onde, se aquele rico que foi lá para o inferno, se ele ouviu lá a pregação e creu, ele ressuscitou com Jesus, senão ele está lá até hoje. Entendeu, meu? Você precisa disso, procurar uma igreja séria, uma igreja que não vai ficar, ei, Deus está me mostrando, que não vai nessa não. A revelação de Deus está na palavra. É isso aqui que Deus fala com você. Já Ezequiel veio profetizando sobre isso. Olha, cuidado, mas tem gente que a Bíblia não serve. Tem que ser o que Joaquim falou lá, eu vi, passou até o marimbondo aqui, não sei o que e tal. E você fica esperando o que Deus não prometeu. Então, valorize o que Jesus já fez por você. Peça lá perdão teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe. Peça perdão teu vizinho. Se acerta, acaba com isso, porque isso vai te levar ao inferno. Para com esse negócio, não precisa de Deus, precisa. Sabe o que eu dizia? Eu posso até ser crente, eu tomando minhas cachaças lá em Engenho do Roçado, em Niterói. Posso até ser crente, quando eu fizer 80 anos, aí não danço mais baile. Jesus me pegou com 20 e pouco. E aí? E o que Deus fez, irmão? Criei meus filhos. Eu com essa cara de 13 anos, eu tenho 70 aí. 12 netos. Vai completar acho que 11 ou 12 bisnetos também. Eu tenho um bisneto maior do que eu, irmão. O Pedro. Pedro é maior do que eu. E neto tem o Vitor, que é maior do que eu. Tem Tailândia, é maior do que eu. Tudo grandão. Me sinto um anão no meio dos meus netos. Filhas, filho, tudo batizado nas águas e com o Espírito Santo. Todos. Deus me deu essa graça, né? Favor que eu não mereço, mas Deus fez. E agora de lambuja, sou pai de novo. Está aí, Letícia, 6 anos. 6 anos. Até uma coisa que a Jeane me falou hoje. Eu esqueci. Tá. Ela passou uma luta no colégio, escuta isso. É sexãozinha boba de criança, né? Aí a Jeane virou para ela e falou assim: mas se você não está dando certo, você tem que sentar diferente, né? Afasta lá do amiguinho e senta do outro lado. Ela disse: espera aí, mamãe. Mas Jesus não disse que a gente tem que amar nosso inimigo? Só tem 6 anos. Aí ela estava distraída lá brincando, a Jeane. E agora vou falar o quê? Só tem 6 anos. Aí imagina você aí com 20, com 30, 40, 50 e não entende o que Jesus fala.
Aí Jaime falou assim, está vendo? Ela presta atenção no culto, e presta mesmo. Presta mesmo. Igreja, não tem que implorar ela para vir para a igreja, não. Filho, olha a hora, papai vai se atrasar, né? Tomar banho. Ela mesmo se arruma. E vão animada que só ela, vamos embora. Irmão, os seus filhos são o que você é. Irmão. E aprender isso. Se todo dia você leva a fofoca para dentro de casa, oi. O Chiquinho levou ela para o parque, né? Foi ele, Eleci, o Samuel, que ela se dá muito bem com o Samuel. Aí chegou lá no parque, botaram funk no parque. Aí a Chiquinha, agora nós vamos pro funk, né, Letícia? Ela disse, não, isso não é de Deus, não. E aí? Só tem 6 anos. Aí, irmão, é coisa de a gente que tem mais idade, fica com vergonha. Peraí, eu não vou tomar juízo, não, gente. Quando que eu vou me converter? Eu digo que sou crente, mas eu vivo como crente, como cristão, tem que ter isso. E mudar essa história. E quem não quer que você mude é Satanás. Enquanto ele conseguir mandar em você nessa área, ele vai mandar em todas as outras, irmão. É isso. Já viu aquela pessoa que você entrou na sua casa, você deu confiança de sentar na sua cama? Agora vai andar a casa toda, irmão. Vai abrir seu armário, vai abrir... O que é que tem aqui? Deixa eu ver aqui. Tá. Se tem um doce na geladeira, vou tirar um pedacinho só para ver como é que é, porque você deu liberdade, irmão. Se ele te prendeu numa área, vai te segurar nas outras. Por isso que às vezes a pessoa está atravessando uma fase aí com o marido, aí pastor, vou separar, não separa não, irmão. Lute, ore, amarra esse capeta, manda ele embora que ele sai. Porque você troca, não, vou fazer diferente, pastor, eu não quero mais saber dessa praga, tá bom. Aí arruma um outro que não tem uma praga, aquela praga vai posar no outro. Você nunca vai ser feliz, você vai trocar e vai ter 1000 maridos e nenhum presta. Sim. Aí. Não vai, não anda. Aí. Você vê que coisa? Não, André. Ali é seu santuário. É teu santo, a tua casa é o teu santuário. E ali onde você joelha na sala, joelha na cozinha, onde você quiser, para falar com o Pai, falar com Deus. Eu quando abro a porta da sala de manhã, eu digo, pastor, o senhor é maluco. Bom, se sou é por Jesus, irmão. Eu abro a porta da sala de manhã e digo, Senhor Deus, entra. Vem Espírito Santo, vem Jesus. Traz os anjos em nome de Jesus, passa aqui manhã, tarde, noite com a gente, onde eu for, só vai na frente, guarda a minha família, guarda meus amigos, até meus inimigos, Pai, guarda eles. Irmão, isso eu faço todo dia. E é toda madrugada, eu não sou melhor que ninguém, não sou mais santo que ninguém, eu preciso um mundo de oração, toda madrugada eu estou orando. Toda madrugada eu estou orando, oro por pastores, os pastores que eu conheço, é o pastor Almir Moura, pastor Cláudio Simões, pastor Valmir Félix, que eu não vejo há muitos anos, pastor Pedro César, pastor Marcos Melo, pastor Oswaldo de Souza, pastor Joaquim, que nunca mais eu vi,
a Odília, missionário R.R. Soares, seus 5 filhos, sua esposa. Não é puxar saco, não. Ele não tem nem que saber que eu faço isso. Isso é um compromisso que você tem com Deus. Você já viu lá 1 Timóteo capítulo 2? Orai, fazei oração por todos os homens. Claro que as mulheres e crianças também, né? Se você não entra isso na sua cabeça, infelizmente, você não está bem. Você precisa fazer isso, porque as coisas dão errada. E você quer que as coisas dão certo enquanto você também não obedece. Então, hoje, essa sexta-feira é uma sexta-feira que você tem que agradecer muito a Deus, porque foi esse dia o dia do resgate. Cada chicotada, cada bofetada, coroa de espinho. A Bíblia não vai registrar palavrão, mas faça uma ideia como Jesus foi xingado. Misericórdia. E hoje o povo está dentro da igreja, mas está fazendo a mesma coisa. Mentem, roubam, xingam, não respeitam e quer ser feliz. Como, irmão? Jesus é a pessoa principal da nossa vida. Amém, Jesus? Sem Ele, eu estou falando de um Deus vivo. Morto não faz milagre. Se o morto fizesse milagre, Walter, se morto fizesse milagre, qual o primeiro milagre que você ia fazer quando morrer? Voltar à vida. Claro. Até hoje ninguém voltou, só Jesus. Certo? Amém? Às vezes você está lá, e aí, tá, igual uma senhora, uma jovem senhora, né? 30 e poucos anos, na época que eu pastoreava da Igreja da Graça, na Capitão Chaves, e ela disse assim: pastor, amanhã é dia 12 de novembro, eu vou lá no cemitério, vou levar flores para minha mãe, mas falando com um sorriso largo, vou levar flores, vou mandar pintar cova. Ela falando: que bonito, olha, você é uma filha exemplar. A minha mãe, eu amo ela, que bonito, irmã. Tomara que quando a senhora chegar lá, ela vem te dar um abraço. Está amarrado, pastor. Olha, ué, você vê como a pessoa está distraída? Morto não faz milagre. Você ir lá, limpar, capinar, está tudo bem, mas você achar que a pessoa está te ouvindo, vai ver. Se morto fizesse milagre, Silvio Santos voltava. Que falta faz o Silvio, não é verdade? Eu gostava muito dele. Os domingos, nossa, eu gostava de ver aquelas pegadinhas. Até o jeito daquele homem sorrir era legal. Ele era um homem discreto, humilde. Eu sei de cada uma dele, irmão. Funcionários que foram dispensados, que eu estava velhinho, ele disse: não, traz de volta, eu quero que... Os mais velhos é que está com a experiência. Foi, dispensaram um funcionário dele que era velhinho, ele mandou chamar o cara de novo. Ele dobrou, parece que dobrou até o salário dele. É ele que eu quero, que ele tenha experiência para ensinar os mais jovens. É coisa séria, irmão. Você quer ver na Bíblia Sagrada uma pessoa experiente? O filho pródigo. O filho pródigo, eu garanto para você que os homens, os empregados do pai dele, aprendeu muito com ele. Não vai não, que esse negócio de adultério, esse negócio de prostituição, dinheiro, isso tudo é besteira. Acorda, fica fiel, você já tem o que precisa. Ele estava afiado para dar conselho. Agora, o que estava em casa é que era perigoso. Esse é que era perigoso. Ele não queria. Esse safado aí, se envolveu lá com as meretrizes, bebeu, dançou, agora vem, ainda tem festa para ele, né? Aquele era perigoso. Ele não entendia nada de misericórdia, nada de graça, nada de perdão.
Então, ele não tinha moral para ensinar os funcionários do pai dele. Agora, o que voltou estava com uma experiência e sabia o que era ruim. Gente, não vai, que você vai quebrar a cara. Irmão, o Dario, lá de Daniel capítulo 6, o que ele fez? Pegou Daniel, que era mais experiente, e botou sobre todo o reino. Essa é a sabedoria de um homem que quer vencer na vida. Amém, Jesus? Essa é a sabedoria. Por que Eliseu não largava Elias? Por quê? Como ele aprendeu com Elias? É isso, a voz da experiência ajuda muito. Uma vez, o Mário da Retífica, a Retífica quase toda sexta-feira, que era época de pagamento, era assaltada. Aí um dia ele falou comigo: pastor, eu conversei com o meu patrão e ele aceitou que o senhor vá lá e faça um culto. Lá sábado nós trabalhamos até 11 horas. Aí eu combinei com ele para o senhor ir lá sábado 11 horas. O senhor vai? Vou. Fui lá 11 horas, irmão. Cheguei lá, até a mulher do dono, que ia para um sítio, ela cancelou e voltou só para ficar no culto também. Fiz aquele culto, dei aquela palavra, nunca mais a Retífica foi assaltada. Está aberta lá até hoje. Eu só não vou lá que é para não pensar que eu estou lá para tirar alguma coisa. É aqui na posse essa Retífica. Mas aconteceu isso. Foi no ano aí de 94, tem 93, 94, por aí. Até domingo, quando a Cátia estiver aqui, eu vou lembrar isso a ela. Isso é sabedoria, irmão. Agora você quer peitar tudo sozinho, não está dando para você, ninguém te ouve mais, irmão. Deixa a voz da experiência te ajudar. Assim que funciona. Aqui o pai do filho pródigo, ele não precisa se preocupar mais. Meu filho agora vai largar o couro nesse pessoal. Eles vão entender agora que eles estão na vaidade. É desse jeito. Outra coisa, passa a tratar bem sua esposa, passa a tratar bem seu marido, você vai ver o quanto você vai prosperar. Como as coisas vão funcionar para você. E seja fiel a Deus. Jesus deixou claro: uma casa dividida não prospera. E não bota maldição dentro da tua casa não, irmão. Às vezes você fala de todo mundo dentro da sua casa. Para finalizar, vamos lá para Provérbios 3, que eu vou te mostrar uma coisa. Quando você se tranca dentro da tua casa e fala mal da vida de todo mundo, o que acontece? Não, é sério. Não, porque a gente aqui é família e pode. Vai. Provérbios 3. É mal de pastor, é mal do peixeiro, do padeiro, irmão. Mal de presidentes. Irmão, tem que orar, hein? O Provérbios 3. Acharam? Provérbios 3. Olha o versículo 33. Se você quiser isso na tua casa, fica à vontade. O que está falando aí? A maldição do Senhor habita. Sabe o que é habitar? Morar. Aonde? Na casa do ímpio. Mas a habitação dos justos, Ele abençoará. E aí? Se você quer, continua. Olá, Cosme, boa noite, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Um abraço aí na Rose, na Paulinha. Amém? O negócio é sério, irmão. Eu não estou aqui de orelhada, não, irmão. Se Deus não me usar, eu prefiro parar, irmão. Eu preciso ser usado por Deus. Pastor Mota, quanto o senhor sente que é usado por Deus? Quando eu prego, eu temo. Eu prego para você, você teme. E eu não temo a palavra que eu estou lendo, alguma coisa está errada.
alguma coisa está errada. Faz o que Deus está te falando e você verá que a tua vida vai passar a ser uma bênção. E glória a Deus por isso. Lembra? Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do pecado. Você pode pensar, estou andando com Deus. Não, irmão, você está em pecado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então a única coisa que você tem é o nome de Deus na sua boca. Mas Deus está querendo te ver. O pecado não deixa. Você não ora para... Olha, eu há muitos anos, quando acontecia de escapulir um palavrão na minha boca, eu ficava doido, irmão. Falei, não pode, Senhor, me perdoa. Gente que xinga. É sério, irmão. Olha, eu estou casado com a Jeane, a gente vai para 8 anos agora. Entre namoro, noivado, casamento, tá o quê? Uns 110? Hein? Quase 20 anos. Seja bem sincera, eu estou no altar de Deus, você também é de Deus, você tem até o batismo no Espírito Santo. Qual foi o dia que você ouviu eu xingar? Pode falar que eu não vou ficar triste. Quando chegar em casa, poxa, você foi falar que eu xinguei? Não, está amarrado. Me fala isso. Irmão, não é de Deus isso. Da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe. Você xinga, você mente. Poxa, o demônio te usa. Você não está vendo isso, não. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Amém? Então vem para cá pegar a tua água, teu sabonete. Se alguém trouxe dízimo, oferta, fica à vontade. Se não trouxe, fica do mesmo jeito. O dízimo não é meu, é do Senhor. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Poxa, não trouxeram nem um copinho de canjica e nem uma cabeça de bacalhau para me fazer piranha. Não, que eu não gosto do bacalhau, só gosto da cabeça. Paz, Só gosto da cabeça do bacalhau, ninguém trouxe. E aí, irmão? Trouxe a cabeça do bacalhau? Eu só gosto da cabeça do bacalhau para fazer pirão. E glória a Deus. Olha, eu estou preparando uns carnezinhos aqui da igreja. Não é para o dízimo, é para oferta. A palavra de Deus não fala, trazei todos os dízimos a casa do tesouro. Mas Deus fala do dízimo e da oferta. Aí a pessoa vai ter um carnezinho que ela vai lá e faz a oferta dela a Deus. Amém? Aí você faz o que você quiser, 50 centavos, R$1, se é 10, se é 5, se é 50, aí você sabe o que a obra de Deus merece. Glória a Deus. Então vamos lá, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por ter levado os nossos pecados. Obrigado, Pai, por ter nos resgatado da maldição da lei. Obrigado, Pai, por ter sido crucificado no nosso lugar, por ter apanhado, levado coroa de espinho, tomado murro. Tanta coisa aconteceu, aqueles pregos nos pés, prego nas mãos. Ah, Deus, como eu louvo ao Senhor, como eu te agradeço. Ah, Senhor, por saber que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Até as nossas doenças, as nossas enfermidades, a diabetes maldita, aquele câncer, aquela leucemia, o lúpus, ah, Senhor, aquele mal cardíaco, aquela dor da cabeça, infecção do ovário, do útero, das trompas, o mioma, o cisto, a catarata, a miopia, presbiopia, estigmatismo, glaucoma, bursite, bico de papagaio, tendinite, reumatismo,
o mal na coluna, a dor na panturrilha, no nervo ciático, as pedras nos rins, aquele mal na uretra, na bexiga. Ah, meu Deus, aquele mal no intestino delgado, intestino grosso, intestino fino, aquele mal nas paredes da garganta, aquele tumor maligno, aquela queda de cabelo, tudo isso o Senhor já levou, e nós te agradecemos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, oh, grande eu sou. Moisés disse, quando perguntar quem me enviou, o Senhor diz, diga, eu sou, te enviou. Então, grande eu sou. Obrigado por enviar o seu filho. Mesmo sem a gente valer nada, o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigado. E agora, eu exijo que o diabo pega tudo que é dele, porque nenhum de nós temos mais doença nem enfermidade. Vai embora com o seu mal e não volta mais. Pai, eu estou abençoando esse povo. Eu os declaro libertos. Restaura a saúde de cada um deles. Em nome de Jesus, ó Pai. E agora, Senhor, eles têm uma garrafa com água, um sabonete. Põe um poder de cura nesta água, Pai, nesse sabonete, como o Senhor usou lá a pastora Fabiana, que acabou com aquela ferida horrível na perna daquele homem, através dessa água que nós abençoamos. Ah, Deus, que este poder do Senhor esteja sobre esta água, sobre esse sabonete, e este caminho continua sendo o caminho santo, onde o imundo não passa. Pai, se alguém trouxe oferta, dízimo para a tua casa, receba. Lembra do que o Senhor falou, os que me honram eu honrarei. Agora, Senhor, toma esse povo em suas mãos, cobre com teu manto de justiça, leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam, assim seja. Amém? Vamos na paz de Jesus. Domingo nós estamos aqui novamente. Em nome de Jesus. Você que não tomou a ceia, Pai, eu venho pedir ao Senhor para transformar esse pão na tua carne e esse cálice no teu sangue, Senhor. E em nome de Jesus eu autorizo, come do pão, que é a carne, beba do cálice, que é o sangue, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E glória a Deus. Ele me abriu a porta, oi. E aí, filhão? Bom? Cadê a Aninha? Aninha, ó, da cabeça. Olha, Deus abençoe, fiquem na paz, um beijão a todos, um feliz Páscoa para você, uma sexta-feira brilhante, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, fiquem na paz.